Rodrigo, seja muito bem-vindo. Estou numa alegria danada de te ter aqui, viu? Vamos esperar, o pessoal está chegando para a gente começar a falar. E aí eu te apresento, vamos fazer um suspense. Eu agradeço de coração tá sua nova fase aí, youtuber, digital Nossa, influencer, nem fale. né? Adrenalina total. Muita gente boa, muita gente querida chegando para assistir a gente. Passou por aqui a Miriam. Oi, Miriam. Muito bom ter você aqui. Enfim, sempre gente querida aqui dando uma força. Esse assunto da noite vai ser muito bom. A comunicação violenta realmente está sendo muito difundida, muita gente falando sobre comunicação não violenta, e realmente ela vem para agregar muito, né, Rodrigo? Aí Sim, inclusive a nossa prática também, né? Então acho que vai ser muito bacana essa nossa conversa. Peço a vocês que façam perguntas, fiquem muito à vontade, a gente vai começar conversando, mas podem perguntar, inclusive eu acho que já tem alguma coisa aqui. Minha irmã. Obrigada, minha irmã. Minha irmã que já mandou. Família é um espetáculo, né? família é maravilhoso, família é que divulga, que empenha, isso aí, família é tudo que de bom, gente. Ó, Mari me dando uma força. Vamos compartilhar essa live, porque o assunto é muito bom. Valeu, Mari. Vamos compartilhar então. Isso aí, Mari. Mari também dando uma força. Milena. Então é isso. Estamos aqui com. Quanto tempo nós já estamos aqui? Para a gente não perder, vamos começar a falar, né? Então vou te apresentar, Rodrigo, para a gente começar. O pessoal vai entrando. Oi, Roberta. E a gente vai. Então, assim, tenho um prazer enorme de receber aqui o Rodrigo Santos. Rodrigo é psicólogo, ele tem uma experiência enorme na psicologia, na área de recursos humanos. Rodrigo é pós-graduando na área de liderança e coaching. E ele vem conversar aqui, trocar aqui comigo sobre comunicação não violenta, né? Então, a comunicação não violenta nesse momento, ela está, enfim, sendo muito... É um assunto que está sendo muito trazido e eu não poderia deixar de falar porque eu acredito muito na comunicação não violenta. Então, assim, só para a gente fazer uma introdução, a comunicação não violenta, ela traz muito a questão relacionada à paz, né? A paz mundial. Então, assim, ela tem como base o Marshall Rosenberg, que na verdade, é o criador da comunicação não violenta, ele traz muito como base todas as discussões sobre paz, né? Então, que começa lá em 45, nas Nações Unidas, né? Quando se começa a falar, na verdade, quando se publica todos os propósitos, né? Tudo que vai dar sustentação às discussões sobre a paz mundial. É uma carta que é publicada trazendo todos esses propósitos. E na França também, né, em Paris, em 99 a publicação, então, como é que se fala? É o Manifesto de Paris de 2000, e que também se fala muito da cultura da paz e da não violência, em que a gente vai ter alguns princípios norteadores também, né, que vem falando de generosidade, da gente disponibilizar a nossa escuta, né, ou seja, saber ouvir, falar da não violência. Então, também começa a se discutir, né, já lá em 99, traçando ali princípios norteadores para a gente conversar e começar a discutir essa questão da não violência. E o Martin vai dar continuidade a isso. O Rodrigo vai estar trazendo para a gente aqui um pouquinho sobre essa questão da comunicação, né? A gente precisa ter aí como base, né, Rodrigo? Para a gente começar a discutir a comunicação não violenta. Deixo com você agora. Bem, de novo agradecer pela oportunidade. Eu acho que é um momento que a gente pode trocar essa importância, né? Eu acho que a gente vem num momento tão tenso, não só socialmente falando, mas assim, politicamente falando, que a gente vê muito isso, né? A utilização da comunicação violenta, seja numa expressão de opinião, ou seja num debate político. Nós estamos nos aproximando aí das eleições, né, desse ano. Então eu acho que é extremamente importante a gente debater esse assunto, né? Ainda mais a gente que tem a possibilidade de usar as redes sociais, de debater, e aqui fica salvo, então isso é muito importante. Como a Adri falou, né, a minha intenção nesse primeiro momento é falar sobre a importância da comunicação, né, Adri? A gente até conversou, claro, né, antes a gente se alinhou, né, batemos um papo aí sobre isso,
E acho que é muito importante a gente falar sobre a importância da comunicação, né? Eu tenho uma frase que uma antiga gestora minha falava, que é: você pode falar tudo o que você quiser, tudo é a forma como você fala, né? Então, acho que a comunicação ela é muito importante. Sem comunicação, a gente não passa a nossa ideia, a gente não vende o nosso produto, a gente não está aqui se falando, e é isso que nos difere, né? Enquanto seres humanos, animais, enfim, é essa questão da comunicação, da possibilidade de se comunicar, né? Então, acho que a comunicação é de extrema importância, e hoje, ainda mais hoje, né, em plena pandemia, a gente está num momento em que muita gente ainda continua em casa, ou home office, trabalhando, ou até mesmo desempregado, e as comunicações elas vão se acirrando, vão se aperfeiçoando, né, ou se tensionando nesse momento. Então, acho que a importância da comunicação é muito relevante, né? E o Marshall ele vem com um novo viés, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E tem uma frase para contextualizar a ideia do nosso debate, quando eu estava eu e a Adriana discutindo sobre isso, foi porque eu elaborei um treinamento, né, na empresa a qual eu trabalhava, e aí a gente aplicou um treinamento, eu elaborei um treinamento justamente de comunicação não violenta. E aí uma pergunta que eu sempre faço para começar o treinamento se você teria um bom pedreiro para me indicar, né, Adri? E é muito importante a gente ter essa pergunta, né? Você teria um bom pedreiro para me indicar? Porque é uma pergunta muito ampla, né? Quem está ouvindo aí, quem está pensando também, né? Pensar que, caramba, o que é um bom pedreiro, né? É uma pessoa que vende, que faz um serviço barato? É uma pessoa que entrega com rapidez? E a frase está muito ambígua, né? Então, a gente precisa ter uma comunicação mais objetiva, mais objetiva mesmo, né? Falando. Clara, é a palavra ideal, mais clara. Clara daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, né? E aí eu acho que entra bem o Marshall, né? Porque ele mesmo diz, né? Eu na verdade, eu sistematizei o óbvio. Mas muitas vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente não consegue enxergar o óbvio, né? Então, Óbvio passa, né? ele trouxe isso pra gente. Mas desculpa te interromper. Não, que isso. A gente tá aqui pra isso. Eu acho que realmente é tão óbvio que acaba passando, né? A gente vê isso na nossa relação, e aí é uma coisa que eu gosto muito de trazer pro meu cotidiano, pro cotidiano das pessoas, quando eu tô discutindo sobre isso, é exatamente trazer pra nossa realidade. Então, quantas vezes, nas nossas relações afetivas, relações amorosas, relações de trabalho, quantas vezes a gente se excedeu na forma de falar e, por conta disso, acabou gerando uma falha de comunicação, né? E tem uma pessoa que fala uma frase repetitiva para mim, que comunicação é a chave da humanidade, né? Então, assim, sem comunicação, e a comunicação ela vai permear tudo, né? Grandes guerras foram causadas por uma falha de comunicação, né? Uhum. Desde uma falha, desde uma troca de tweets, por exemplo, que não deixa de ser uma comunicação, né? Nós temos aí a tensão que criou entre Donald Trump e Kim Jong-un, né? Da Coreia do Norte. Tudo começa assim, numa discussão de ver tweet, um entende uma coisa, outro entende outra, e quando vê no final, estão os dois se bicando por aí. Exatamente. E aí a gente começa a pensar, né, na questão da comunicação não violenta, quando a gente começa a pensar na questão da mediação dos conflitos, né? Como o Rodrigo estava falando, quer dizer, quando a gente começa a ver uma comunicação que não é bem feita, ela não é clara, a gente começa a ver conflitos surgindo. Então, quando a gente começa a falar, né, da proposta do Marshall, que foi o criador da comunicação não violenta, ele começa justamente pensando nessa questão da mediação de conflitos. Para vocês terem uma ideia, o Marshall foi convidado por grandes líderes de grandes nações para a mediação de conflito através da comunicação não violenta, que é o que a gente vai começar a conversar agora. O Rodrigo vai falar sobre alguns pilares, né, sobre os componentes básicos da comunicação não violenta, para a gente começar a conversar mais profundamente sobre isso. Vamos partir para os componentes, para a gente dar essa primeira pincelada? Vamos, Adri. Eu só acho bom a gente frisar, antes de tudo, pessoal, é que a comunicação não violenta é o primeiro passo aí para a gente poder ter
poder executar, utilizar, e seja lá qual for a finalidade da comunicação não violenta, entendermos que nós somos violentos na fala, na nossa comunicação, seja em pequeno grau até em graus maiores, né? Então, acho que o primeiro passo aí para a gente poder entender a comunicação não violenta é que nós somos violentos. Às vezes na forma de falar, de pedir, e o fato de eu estar aqui hoje, a Adriana, não quer dizer que a gente aí é Buda, Dalai Lama, a gente não está aqui para dar sermão, né? Por isso que muitos dos nossos exemplos, muitos dos nossos debates, a gente vai estar usando muito o nós, porque a gente também se enquadra nisso, né? Às vezes numa conversa informal a gente acaba sendo violento, então a gente precisa antes de tudo assumir esse papel, né? Essa ideia, natureza, né? Essa Nós natureza. somos naturalmente violentos. Exatamente. E aí eu acho que até para dar uma quebrada nisso, né? Ele cria, na verdade, a linguagem da girafa e a linguagem do chacal, né? A linguagem do chacal seria essa linguagem violenta nossa, que é a linguagem julgadora, né? Essa linguagem que nós temos prontas, né? Que é a nossa linguagem habitual, a nossa linguagem do dia a dia. Né? Nós estamos sempre prontos para julgar. A gente está sempre pensando alguma coisa sobre alguém. Né? A gente julga, a gente analisa. E ele traz a linguagem da girafa, que é a linguagem do afeto, a linguagem do amor. Né? A linguagem que vai tentar entender o outro, empaticamente. Por que ele escolhe a girafa? Né? Pelas características da própria girafa. A girafa é um mamífero terrestre, digamos assim, com um maior coração. O pescoço dela consegue ver além. As orelhas, né? Elas são grandes. Para quê? Para ouvir melhor. Né? Então, ele escolhe justamente a girafa como um símbolo da comunicação não violenta para nos mostrar, né, o quanto é importante, através dessas características que ele, né, coloca metaforicamente, digamos assim, representado na girafa, aquilo que a gente precisa, na verdade, desenvolver. Porque nós temos dentro de nós o chacal. Então, ele vai trabalhar as duas consciências que nos habitam. Né? Uma, que é a consciência do chacal, que é essa nossa linguagem habitual. E a outra que a gente vai transformar, né? Que é essa linguagem que a gente vai buscar, que é a da girafa. As duas nos habitam. Né? E a gente vai precisar buscar esse desenvolvimento. Né, Rodrigo? Dri, com certeza. E é importante a gente está aqui nesse momento, mas a gente precisa trazer um benefício, né? E eu fico pensando, né? Tipo, qual é o benefício? E quando eu vou aplicar esse treinamento, eu gosto de começar justamente por essa parte. O que tem de bom a partir do momento que eu uso a comunicação não violenta, né? Gente, o ganho para a comunicação, a utilização da comunicação não violenta é extremamente benéfica para as nossas relações pessoais. Nós vamos ter aí melhorias, né, melhorias de qualidade nas nossas relações pessoais, ou seja, eu com o outro, das nossas relações consigo mesmo, né? Vai ter uma relação em nível sistêmico, isso eu acredito que a Adriana pode até falar melhor, né? Por conta da abordagem, mas é muito importante a gente pensar que a partir do momento que eu, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu penso antes de falar, eu tento mudar a forma como eu falo, eu posso estar quebrando um processo de violência. Né? Quando eu paro, reflito, e, cara, se eu mudar talvez o meu tom de fala, eu deixo de ser violento e eu posso melhorar, de repente, até minha relação amorosa, por exemplo. Né? Quantos casais começam brigando por conta de um tom de ironia? Com certeza. Então, acho que assim, o benefício é maravilhoso. Agora, é claro, a gente também tem que entender que não é fácil. Né? Nada nessa vida é fácil. E não seria diferente com a utilização da comunicação não violenta. Então, quando a gente usa a comunicação não violenta, é um trabalho. Né? Tem aquela imagem utópica, né? Quando o Marshall vem trazendo exemplos de pessoas que utilizam essa comunicação não violenta, como Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, por exemplo, Jesus Cristo também é um exemplo, né? E aqui eu me atenho à questão histórica, não religiosa, e a gente percebe que quantas vezes eles conseguiram algo. A Adriana mesmo já citou o exemplo de que ele foi chamado para participar de processos de
ajudar conflitos, né? Para vocês terem noção, a comunicação não violenta é utilizada em 65 países pelo mundo, né? Para mediação de conflitos, de resoluções de problemas, enfim. Então, assim, se nós hoje temos uma infinidade de possibilidades, é porque dá certo, né? Em alguns desses países, ela é ensinada nas escolas. Sim. Justamente para começar a criar essa cultura de paz, né? Então é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, é uma linguagem, é uma técnica, é uma abordagem. Depende muito da utilização, né? Quando a gente está falando dessa mediação de conflitos, a gente está falando de uma técnica que vai ser utilizada. Quando eu estou falando de um processo, né, que vai ser transformador na minha vida, eu estou falando de uma abordagem. Não estou falando de uma abordagem psicológica, tá, gente? Eu estou falando de algo que eu vou trazer para a minha vida, né, que vai me transformar, que vai me abordar, digamos assim, né, e que vai me levar para um processo de transformação. E é muito importante a gente enfatizar aqui, porque a gente vai trazer alguns exemplos, e num primeiro momento, quando a gente inicia esse processo de transformação, às vezes parece meio robótico, né? E a gente entender que não é para a gente ficar com culpa, né? Porque o chacal ele vai estar muito presente, ou seja, essa linguagem habitual ela vai estar muito presente, né? Então, assim, a gente é um processo, a gente não vai mudar assim, né? E o outro também, né? Ele não vai, a gente pode ir com toda essa esse nosso movimento empático, mostrando as nossas necessidades, mas não necessariamente o outro vai responder dessa maneira. E a gente vai ter, na verdade, que ser acolhedor com ele. A gente vai ter que ter um entendimento de que ele ainda não está preparado para responder como nós já estamos compreendendo. Então, é um grande desafio. Então, o que a gente vai apresentar aqui não é algo fácil, mas é algo possível. Pois é. É entender que a gente precisa romper essa barreira, né? A gente precisa quebrar esse paradigma, né? Quando eu, por exemplo, penso, nem que seja 1 milésimo de segundo, né? E aí eu torno a repetir, não é que eu seja exemplo aqui de uma pessoa mega espiritualizada, que eu sou o bambambam aí da comunicação não violenta, que minha comunicação é maravilhosa. Não é isso, né? No intuito de quando eu paro e penso, se em 10 oportunidades, né? Se em 10 oportunidades eu conseguir pelo menos uma não ser violento na minha fala, cara, já ganhei. Eu já evoluí um passo, né? E aí, vamos lá, mais 10. Se nas próximas 10 oportunidades eu conseguir 3, olha a evolução que eu vim tendo. É isso, acho que não só a ideia quando o Marshall ele traz isso é a questão de evolução. Né? É um processo evolutivo, a gente precisa evoluir. E a comunicação não violenta, ela é base disso tudo, né? Para a gente conseguir melhorar as nossas relações humanas, seja eu com meu namorado, marido, filho, amigo, cachorro, periquito, papagaio. É melhorar essa relação. Então vamos começar a mostrar os componentes, para a gente começar agora a trabalhar um pouco sobre a comunicação não violenta? Vamos sim. Poder começar a mostrar aí para o pessoal como é que ela se estrutura, né? Vamos sim. É importante, né, gente? O Marshall, ele morreu em 2015, né? Pouquíssimo tempo, 5 anos, né? Ele viveu de 34 a 2015 e ele é um psicólogo. Ele estudou muito dessa área, ele começou a ver, eu achei bacana quando eu fui ler a biografia sobre ele, entender que ele começou trabalhando em escolas nos Estados Unidos, por exemplo, que já tinham adotado o sistema antirracista, né? Para quem, né, já entende da história dos Estados Unidos, aquela questão de segregação, separar negros de brancos, e aí ele opta em trabalhar em escolas que somente essa separação já não existia mais. Né? E aí quando ele estrutura a comunicação não violenta, ele estrutura em 4 grandes pilares, que é que a gente vai debater aqui hoje, né? Que é a observação, o sentimento, né? O pedido e a necessidade. Né? Então, são esses 4 aí pilares, é o que vai fundamentar a comunicação não violenta. E aqui a gente vai começar pela observação. Né? Quando a gente observa algo, e aí é muito importante trazer a diferença entre observação e avaliação. Né, Dri? Quando a gente avalia alguém, a gente está imputando naquela pessoa ou naquela situação juízo de valor. Né? Quando eu chego e digo que aquela pessoa ela é burra, eu estou imputando sobre ela
uma visão de valor minha, que parte de mim. Então, por que essa pessoa é burra? Ela é burra mesmo? Ou ela não sabe algo ali? Né? Quando a gente fala que fulano não sabe de nada. Será que realmente fulano não sabe de nada? Ou um aspecto que ele não domina, que ele não conhece, é problema para ele? Né? Então, eu acho que... E a observação, ela está livre disso. A observação, ela está livre do juízo de valor. Então, quando eu olho uma situação, e aí a gente pode usar um exemplo aqui de uma relação entre um casal, né? No seu dia a dia. Quando eu chego pro meu namorado, meu marido, minha esposa, e ela tá gritando, tá fazendo alguma coisa, ela tá muito estressada ou estressado, eu primeiro preciso observar. Eu preciso olhar aquela situação de fora. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Eu não posso botar o meu juízo de valor em cima disso e achar que porque aquela pessoa está tendo um pico de estresse, está gritando, está falando algo, está reclamando de alguma coisa, é que ela é estressada, ela está, enfim, brigada com a vida e por aí vai. Então, acho que a observação, ela é isso, é você olhar de fora a situação sem colocar seu juízo de valor. E aí, eu vou fazer uma lembrança para os psicólogos presentes de uma disciplina que às vezes as pessoas não gostavam muito, métodos de observação. Lembra dela? Métodos de observação? Então, é o tal do fato, né? É o que eu vejo e não o que eu penso, né? Então, eu vou olhar e vou colocar. Aquela ali é uma impressora. Então, é uma máquina que, enfim, imprime arquivos. É aquilo. Ela não é nova, ela não é bonita, ela não é rápida, ela não é cara. Ela é uma impressora, né? É uma máquina que vai imprimir coisas. E isso é muito difícil. Porque o chacal, linguagem habitual, ele quer imputar valor o tempo inteiro. E às vezes a gente acha que esse imputar de valor é só para o que é ruim. Não. Se eu disser assim, você é lindo. E para mim. Né? Por quê? Mas eu estou imputando valor. Sim. É o seu valor, né? É a sua visão de beleza, né? Quando eu chego para alguém e digo que aquele cabelo Black Power é feio, é a minha visão de valor. Exatamente. Né? Ou quando eu digo que é bonito. Exatamente. Então esse juízo, né, ele está presente para a gente o tempo inteiro. Então às vezes a gente acha que ao elogiar, né, ao valorizar algo, a gente está fugindo disso. Não. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Esse a gente começa por aí na comunicação não violenta. A gente tem que se abster desse processamento, né? De julgar, de analisar, da crítica, que é difícil, mas possível. Pois é, pois é. E quantas vezes a gente... É aquela questão, é um momento... Na TCC a gente vai falar sobre gatilho, né? A gente usa muito o termo gatilho, não sou da abordagem de TCC, né? Mas eu, né, por ter estudado, enfim. É aquele momento exato ali que você... Opa, pera, deixa eu olhar. Deixa eu literalmente usar a palavra observar. Deixa eu entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente está tão lá no calor do momento, a pessoa vem gritando com a gente e a nossa reação é automático. Mecanismo de defesa. Recuo ou ataque. Das duas, uma. Ou você vai recuar e vai aceitar o que a pessoa está gritando com você, ou você vai atacar. Na maioria das vezes a gente usa o ataque. Que é o chacal. Que é o chacal, exatamente. Na maioria das vezes a gente... E aí vale uma perguntinha, né? Eu acho que é o primeiro momento que a gente pode começar a se perguntar. Quantas vezes, ou será que eu tô sendo chacal ou girafa hoje? Ou nesse momento. Nesse momento. Porque ao longo do dia, a gente está o tempo inteiro sendo chacal e girafa. O tempo inteiro. Né? É um grande exercício, um grande desafio. A gente está fazendo essa brincadeira da girafa e do chacal, porque, na verdade, é a maneira como o Marshall Rosenberg ele vai, né, trabalhar. E é uma forma que a gente tem de colocar atenção mesmo, né, consciência no nosso comportamento. Então,
esse lúdico nos ajuda. Vamos para o segundo? Qual é o segundo? O segundo é o sentimento, né? Acho que depois que a gente observa, a gente precisa entender quais são os sentimentos que estão envolvidos ali naquele momento. Né? Eu preciso olhar aquela situação e, continuando seguindo esse exemplo que eu falei de uma discussão de uma relação, entender quais são os sentimentos que essa pessoa está trazendo. Né? Ou o que eu estou sentindo, se é que eu quero passar uma informação numa DR aí, e eu preciso entender quais os sentimentos que eu estou tendo ali. Angústia, tristeza, alegria, raiva, dor. Eu preciso. E aí é uma questão muito de autoanálise, de autoconhecimento. É olhar para dentro e ter uma noção desses sentimentos. É bacana que eu lembro que quando eu fui aplicar esse treinamento, como eu falei, na empresa que eu trabalhei, eu entreguei para as pessoas uma folha com vários sentimentos. Né? E a gente tem uma certa dificuldade em dar nome àquilo que a gente sente. Sabe por quê? Porque vem um pensamento. Eu, quando utilizo esse trabalho, né, quando eu faço esse trabalho, eu falo assim, o que você está sentindo? Principalmente na terapia, às vezes eu utilizo na terapia de casal. O que você está sentindo? Não, porque... Não, às vezes eu falo, o que você sentiu? Não, porque ele fez, porque ela fez. Não quero saber, o comportamento, o que você sentiu, faz contato. Só que é difícil, quando a gente está falando de, né, como a gente falou de observação, tem a auto-observação. Então, essa conexão, se auto-observar é muito complicado. Principalmente quando você está muito para fora. Então, como é que eu vou perceber o que eu senti se eu estou para fora? Né? Então, a gente tem que ficar ali estimulando. Porque a expressão desse sentimento, dessa emoção, dependendo de como ela está sendo expressa, ela vai ser uma pista muito importante para as nossas necessidades. Porque se a gente expressar ela de forma trágica, nossa, vai ser uma super pista, né, Rodrigo? Exatamente. É interessante, quando eu faço terapia, né, já contei isso para a Adriana, né, já conversou, eu faço terapia há 15 anos, né, e aí entre indas e vindas, vai e volta, a psicóloga não está aqui, graças a Deus. Mas assim, uma das coisas que eu acho muito interessante na terapia, no processo terapêutico, é aprender, ou melhor, desenvolver a habilidade de dizer o que eu sinto. Isso, gente, na terapia é maravilhoso. Hoje eu consigo chegar para uma pessoa e dizer se eu tô com raiva, se eu tô com ódio, se eu tô amando, se eu tô... Assim, enfim, eu consigo dar nome aos meus sentimentos. Isso foi o diferencial no meu processo terapêutico, enquanto psicólogo. Então, quando eu cheguei e consegui identificar o que eu tô sentindo, cara... E é muito fácil, no sentido de que hoje eu consigo dar nome. Naquela época não era fácil, quando eu comecei esse processo. Né? Então, fica aí uma dica off aí, façam terapia. E aí vamos para as necessidades, né? A gente tem as nossas necessidades, que quando elas estão sendo atendidas, normalmente a expressão das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, são tranquilos, né? São bons. Mas quando essas necessidades não são atendidas, a gente vai expressar as nossas emoções de uma forma muito trágica. O que eu estou falando de forma trágica? São as emoções, às vezes, daquela raiva, daquela raiva, não daquela raiva que eu transformo, né, e coloco como uma força propulsora, mas aquela raiva mais destrutiva, né, que vai direcionada para a desqualificação. Quando a gente observa isso, fica... Por que eu digo que é uma pista? Porque se essa expressão é uma expressão trágica, né, eu consigo identificar que essa necessidade dentro daquela situação não foi atendida. E aí a gente começa um processo de investigação. Que investigação é essa? Como você se sentiu? Como é que foi essa situação? Né? O que você estava buscando? Qual era a sua expectativa com relação àquela situação? Né? Você começa um processo de investigação com relação àquela necessidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma briga, né? Uma discussão sobre um travesseiro, por exemplo, que a mãe da pessoa, eles moram próximos, é um casal, e ela queria, na verdade, que a mãe não lavasse mais nada deles, né? Principalmente dele. E aí ele foi e levou a capa do travesseiro para a mãe lavar. Pronto. Quando ela descobriu que levou a capa do travesseiro, foi uma brigalhada, ela ficou irritada,
gritada, gritou, foi uma discussão. Aí você se pergunta, mas por causa da capa de um travesseiro? Vamos lá. Expressão trágica do sentimento. Raiva. E aí você começa a investigar, mas a capa do travesseiro? Mas por que a capa do travesseiro? Mas foi a sua capa? Não, foi a dele. E qual é o problema de lavar a capa dele? E aí quando você vai investigando, a necessidade dela, que não foi atendida, era de que ela quer um marido menos infantilizado, menos filho da mãe, mais homem, mais próximo dessa estrutura familiar que ela quer construir. Então não era a capa. Era essa necessidade muito mais profunda que não estava sendo atendida. E que foi, na verdade, né, saiu ali na pobre da capa lá do travesseiro. Né? E aí, quando a gente identifica isso aqui, a gente tem a chance de reverter essa situação, que vai ser um outro componente. Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Não, você falou tudo. E o exemplo foi maravilhoso. Não, assim, eu acho que é importante a gente... Quando a gente vai falar da necessidade, eu até brinco, até falei com a Adriana, quando a gente estava debatendo, conversando sobre isso, falei, se a gente for parar para perceber, todo o nosso sentimento, tudo que a gente fala, a base disso tudo é uma necessidade. A gente só quer suprir uma necessidade. E aí, essa necessidade, ela pode ser, né, Adriana, eu lembro das aulas sobre teoria de Maslow, né? E, enfim, se hoje eu sei teoria de Maslow, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, todo mundo que fez psicologia, né, com você, ouviu em algum momento você falando teoria de Maslow, e eu acho que Maslow vai falar sobre a questão do básico, né, das etapas de um processo de necessidade. E, às vezes, essas necessidades não são atendidas. Sejam elas das mais básicas, como fome, sede, sexo, até uma necessidade de autoaprovação, né? De aceitação e por aí vai. Então, eu acho que a base de tudo, desse nosso bate-papo aqui, e talvez até mesmo da criação da comunicação não violenta, foi exatamente para isso. Para entender qual é a necessidade do outro. Ou qual era a minha necessidade e como eu vou externalizar essa necessidade. Né? E aí a gente vai ter essas necessidades mais individuais e a gente vai ter as necessidades universais. Né? A necessidade de aceitação, a necessidade de pertencimento, de reconhecimento, né, Rodrigo? Então começa a ter essas necessidades que é comum a todos nós, que também vão estar presentes ali. Né? A necessidade, por exemplo, tem determinadas situações em que vai estar presente ali a necessidade de ser reconhecida. Né? Às vezes você faz lá coisas que você quer, na verdade, que o outro chegue para você e diga, nossa, mas que comida gostosa. É reconhecimento. E aí a gente está falando do Maslow lá, né? Quer dizer, são essas questões mais universais mesmo. Tem um exemplo aqui também, que eu vou trazer, para a gente ir vendo como essa comunicação ela é importante, né? Quando a gente consegue fazer a conexão, né, entre as pessoas, a solução chega. Quem já não disse isso? Eu já disse. Você não entendeu? O que eu desenho? Né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca ouviu ou falou. Né? Que a desenho, tá entendendo? Né? Como é que seria dentro da linguagem da girafa? Eu acho que não ficou claro para você. Tem alguma outra forma? Eu vou tentar uma outra forma de te explicar. É a mesma coisa. Mas eu estou falando de uma outra forma. Eu não estou agredindo. Porque o que eu desenho? Eu estou te chamando de burro. Não está prestando atenção, né? Quando eu falo, eu acho que não ficou claro, né? Vou tentar uma outra forma de te explicar. Peraí. Pronto. A gente fez uma conexão e a solução vai rolar. No primeiro momento, parece que, né, não vou ter tempo para falar isso, né? Se você respira, se você dá o tempo e não reage, você vai encontrar a solução. Porque você fez a conexão com o que você está sentindo. Agora, se você não conecta, não vai, né, Rodrigo? Olha, um outro exemplo, é um exemplo muito pessoal. Eu falo muito dessa minha antiga gestora,
Porque ela, para mim, ela me ensinou a comunicação não violenta sem eu ter conhecido a comunicação não violenta de fato, né? E eu lembro que quando a gente começou a nossa relação ali de trabalho, ela repetia, Adriana, todo dia essa frase. A gente pode falar tudo o que a gente quiser, tudo é a forma como a gente fala. E eu muito ali no automático, por exemplo, no e-mail, né? Recebo aquele e-mail, a vontade é de sair digitando. Eu lembro de uma figurinha de um gato digitando, é muito engraçado. E é mais ou menos isso. A vontade que dá de você responder de prontidão. Quantas pessoas aqui também já não viram um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, que a primeira vontade é responder à altura, né? Mandar. E aí eu comecei a desenvolver esse processo de, peraí, deixa eu ler, observar, olha o que a gente falou, deixa eu entender ali o que a pessoa está querendo, né? E aí respiro, vou lá, tomo um café, mentalizo a pessoa na minha cabeça aqui, ó, né? Trabalhando ela dentro de mim, aquele ódio, aquela raiva. E aí depois eu volto, peraí, deixa eu responder com calma, aí sim eu consigo responder. E eu consigo responder de uma forma totalmente diferente. Então, assim, por quê? Porque eu parei, observei, né? E eu consegui ter esse olhar de fora, eu consegui entender o que a pessoa queria, porque às vezes, quantas vezes a gente que trabalha nas organizações, né? Eu enquanto RH, quantas vezes eu recebi e-mail de gestor cobrando um monte de coisa, falando né, da forma como ele quer falar, e aí é o que a gente falou lá antes, a questão de você saber entender no outro, né, receber essa mensagem do outro e decodificar, porque às vezes, foi o que a Adriana falou, a gente sabe o processo, a gente sabe como falar, a gente vai tentar botar em prática, mas às vezes o outro não sabe como falar. E aí é um e-mail, é uma mensagem que vem, e a comunicação pode ser verbal, né, falada, oral, ou enfim, escrita. Não verbal, né? Não verbal, pois é. Eu até costumo brincar dizendo que a minha cara me denuncia, né? Enfim, é Nossa, bem complicado isso. E aí você pensa... Vou chamar atenção para uma outra coisa também, Rodrigo, que é importante, que assim, a gente tem que sair desse egossistema. Uhum. De achar que o outro está fazendo para a gente. A gente leva tudo para o pessoal, né? Talvez o outro tenha mandado, né, um e-mail mais desaforado ou mais raivoso, porque ele está mal. Não tem nada a ver comigo. Né? Mas a gente está tão centrado, né, na gente que a gente acha que tudo é para a gente. Então a gente precisa sair desse ecossistema e ir para o ecossistema, né? Mais para a coletividade. É um grande desafio. Então, quando a gente também começa a parar, né, de achar que tudo vem pra gente, né, a gente começa a ter mais facilidade de não reagir. A gente começa a ter mais facilidade de responder. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer estágio em psicologia hospitalar, a minha supervisora, né, falou assim, olha só, e a gente com medo dos médicos, né, pô, médico odeia psicólogo, né, vai ser uma loucura isso, não sei o que e tal. Ela disse assim, olha só, eles não conhecem vocês. Porque se eles conhecessem, eles iam amar vocês. Que isso? Eles não me conhecem, não conheciam minhas colegas, né? Então eles não iam detestar a Adriana ou a fulana. Eles iam detestar aquelas pessoas que estavam invadindo aquele contexto que eles dominavam. E que agora estava sendo invadido por uma série de outros profissionais. Né? Então a gente precisa começar a repensar isso também, né? O nosso sentimento no momento da ação e na reação faz toda a diferença. É isso aí mesmo, né, Mário? Com certeza. Com certeza. E aí, para fechar, eu acho que para fechar nossa quarta e última etapa, né, da comunicação do componente, né, o último componente seria o pedido. Porque às vezes, gente, e a gente fala, claro, né, não estou banalizando aqui, a conversa não é no intuito de banalizar a comunicação das pessoas, mas se a gente for parar realmente para pensar, refletir, a necessidade, como eu falei, ela era muito simples às vezes, como foi o caso do exemplo que a Adri citou da fronha. Qual era a necessidade ali? Não era a questão dele levar para a mãe lavar, e sim a dela se sentir
Ele mais responsável, ele mais maduro, essa era uma necessidade. Os homens, né? Pois é. E tudo poderia ter sido resolvido se o pedido tivesse sido feito da forma correta. De uma forma não agressiva, não violenta. Então, quando eu chego pro meu companheiro ou pra minha companheira e falo assim: pô, por que você não lavou a louça? Cheguei do trabalho agora, que não sei o quê. Eu causei uma guerra ali. Eu posso causar uma guerra, um término de relação. E eu falei: não, pera, eu posso fazer de uma outra forma. Poxa, amor, por que você não lava a louça? Você teve algum problema hoje? Né? Você teve alguma coisa que não deu pra lavar a louça? Porque a gente acha que a gente sabe sobre o outro, mas no fundo a gente não sabe. A gente não tá 24 horas com a pessoa para saber se ela teve um dia exaustivo, um dia cansativo, um dia pauleira, enfim, e o outro também não sabe da gente. É isso. Esse pedido, ele só é possível, né, quando eu tenho noção daquilo que eu quero, né? Se nem eu sei das minhas necessidades, como é que eu vou pedir para o outro? Então, Autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala dessa questão da autoobservação, de perceber aquilo que eu sinto, como eu sinto, dessa conexão que eu preciso fazer comigo, de entender, compreender as minhas necessidades, só assim eu vou começar a poder fazer um pedido. Porque esse pedido, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser claro, né? E aí eu chego para o outro. E chego para o outro não é esperando, como o Rodrigo falou, não é exigindo que ele atenda a minha necessidade. É pedindo. E indo com a ideia de que ele pode não querer atender. E eu vou ter que ser empática, respeitar que ele não quer atender. Eu posso negociar. Pode não ser desse jeito, podemos fazer de um outro jeito. Eu posso convidá-lo, né, a tentar resolver a situação de forma que fique bom para mim e que fique bom para ele. Né? A gente está falando aqui de negociação. Então, isso é muito importante. Aí vocês podem estar pensando assim, putz, mas isso é difícil pra caramba, né? No calor da emoção. Lembra que eu falei? Chacal vai estar presente. Isso é um processo. Na medida em que a gente vai tomando consciência que nós temos, né, o chacal, mas que a gente pode também ter momentos de girafa, a gente vai exercitando isso, né? Então vai chegar um momento em que a gente pode ter mais movimentos, né, de girafa do que de chacal. Mas é importante que a gente tenha essa tomada de consciência. Então, esses pedidos precisam ser muito claros. Então, pegando aí o que o Rodrigo falou, muitas vezes a gente tem a tendência de generalizar as coisas e a gente se perde nisso. Quantas vezes a gente vai questionar as coisas, de que maneira? Você sempre deixa os brinquedos espalhados. Olha, nós, mães, né? Você sempre deixa os brinquedos espalhados ou você está sempre jogando. Acabou. Você generalizou. Você perdeu a força da sua negociação. Agora, quando você faz pontuações precisas, você faz com que o outro pense naquela situação. E aí a sua chance de negociação, de fato, vai estar presente. Porque quando você generaliza, o outro não faz conexões com as situações. Então você não tem argumentação. Então é importante que você pontue. Generalizações na comunicação não violenta são muito ruins. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Exatamente, Marina. Perde a credibilidade. É isso aí mesmo. Né? E esses 4 componentes, eles estão sustentados em 2 grandes pilares. Né? Que é a empatia e a autenticidade. A gente está muito fortemente ancorado nessas 2 questões. Você quer colocar alguma coisa, Rodrigo? Não, aproveitando o gancho, né? Porque, e citando um exemplo do mundo corporativo, né? Quantas vezes nas nossas organizações, nas empresas a qual a gente trabalha, a gente fala assim, fulano não sabe de nada, João não sabe de nada. Quando, na verdade, às vezes o cara, de repente, só não sabe Excel. Né? Então, assim, é uma questão, será que realmente João não sabe de nada? Ou será que ele não sabe uma tarefa ou um aplicativo, ou enfim, alguma ferramenta para otimizar? Exatamente. Né? Então, exatamente. E pegando o gancho sobre empatia, né, que você falou, cara, acho que a gente precisa voltar, né, eu gosto muito também do exemplo que o
que o Marshall dá sobre crianças, né? Ele fala assim, se você observar uma criança, ela tem uma fase dela que ela é extremamente empática com outras crianças. Né? Ela vai passar por um momento, óbvio, de egoísmo, que é natural, e aí Freud explica, mas ela vai ter um momento em que ela vai estar mais social. E a criança, ela é naturalmente empática. Né? Quantas vezes você, quem tem filhos aqui pode falar, Adri, tem filha, pode falar, quantas vezes você não fingiu uma brincadeira com a sua filha que estava chorando e ela veio desesperada querendo saber o que estava acontecendo? Né? A criança, ela tem esse feeling, né? Ela vem naturalmente, e aí Marshall fala, nós somos naturalmente empáticos. É que com o passar do tempo, a gente vai largando de mão a nossa empatia pelo outro e aí dá voz ao chacal, na maioria das vezes. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para a pergunta. O Carlos está perguntando, dúvida. E num processo terapêutico, algumas vezes é necessário um enquadramento mais firme e isso pode ser entendido como agressivo. Usando esse exemplo, como dosar isso? Na verdade, assim, o enquadramento a gente precisa, né, como você bem pontuou, Carlos, a questão é a forma, né? O conteúdo, ele se mantém. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, é importante, né, que exista um respeito com relação aos horários, né? Por quê? Porque depois de você tem uma outra pessoa, né? Então, assim como você gostaria que seu horário fosse respeitado, a outra pessoa também. Então, nós precisamos ter esse enquadro, né? Então, você está limitando, né, espaços, né, delimitando ali espaços de uma forma respeitosa, né, mostrando para ela que, assim como ela quer o respeito, né, ela precisa também respeitar o outro. Então, eu acho que é sempre fazendo, na verdade, com que ela tenha esse olhar empático, né, com relação ao outro, né? É mais ou menos como eu trato, como gostaria de ser tratado. Então, esse jogo, né? Na verdade, não é jogo, mas essa relação, essa comparação, ela pode ser importante nesse momento, né? Despertar a empatia, né? Temos a tendência, Rita, temos a tendência a querer que o outro adivinhe nossos desejos. Dessa forma, deixamos nossos desejos na mão do outro, que nem sempre é capaz de perceber isso. É verdade, né, Rita? Na maioria das vezes ele não vai perceber, né? Porque às vezes nem a gente sabe das nossas necessidades, né? Às vezes a gente tem às vezes muita dificuldade de fazer os nossos pedidos, porque às vezes as nossas necessidades não estão claras para a gente. Né? Às vezes a gente, quando vai fazer pedido, a gente fica, não, mas eu não sei, acho que pode ser desse jeito, mas pode ser do outro. Enfim, a gente não consegue nem transmitir o que de fato a gente deseja, né? O que a gente quer. Então eu concordo com você também, Rita. Já inserido saudades também. Fala, Rodrigo. Deixa eu só complementar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, a autorresponsabilidade. Né? É um exemplo que eu também dei no treinamento que eu apliquei. Quantas vezes a gente fala assim, eu vou fazer porque meu chefe quer. Ou, um exemplo nosso, eu vou fazer porque o meu marido quer, a minha esposa quer, o meu amigo quer. Quando, na verdade, a gente vai fazer por um motivo, uma necessidade. Então, quando eu chego e falo assim, vou fazer porque o meu chefe quer, a verdade ali de responsabilidade que a gente tem que tomar para si é o seguinte, eu vou fazer porque eu preciso manter meu emprego. E essa é a realidade. Né? Quando eu faço uma tarefa no meu trabalho que eu não quero, mas que eu sou obrigado a fazer, na verdade eu preciso fazer porque eu preciso manter meu emprego. E às vezes a gente camufla as nossas necessidades, as nossas situações jogando para o outro uma responsabilidade. Né? Tem até uma pergunta aqui da Carol, ela botou aqui, boa noite, vocês acham que o poder influencia na empatia de uma pessoa? Quanto mais poder, menos empatia? Carol, então, eu acredito que, na verdade, o poder, a gente até fala assim, de forma muito empírica, né, muito comum, de que o poder revela o outro. Eu acredito que, sim, eu concordo com você, eu acho que o poder ele pode distanciar a pessoa desse pensamento empático, dessa natureza empática. Mas aí é que ou a pessoa busca uma terapia ou busca um aconselhamento,
ou alguém pode dizer para ela o caminho inverso, que ela pode usar esse poder para algo mais benéfico, para estimular no outro uma empatia. Quando, por exemplo, vamos usar aí um exemplo, quando um político chega e usa o poder que ele tem, né? E aí a gente pode usar o poder da influência, ou quando um digital influencer aí diz algo que vai ser benéfico e é realmente benéfico, ele está usando o poder da empatia, ele está se colocando no lugar do outro. Mas a partir do momento em que ele usa isso para corroborar com ideias, vamos botar aí fake news, por exemplo, que é o que a gente está usando muito hoje, ele está usando o poder para um outro viés. Dri, quer complementar? Não, acho que é isso. Quer dizer, na verdade, quando uma pessoa, né, o poder, ele é tentador, né? Então, Sim. assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tinha uma mãe de uma amiga que dizia, dê dinheiro, mas não dê poder. Isso. Né? Então, mas ter uma boa rede é sempre bom, porque, né, puxa essa pessoa, dá um alerta. Mas uma pessoa que é genuinamente empática, ela tende a não se deixar contaminar, né, por esse poder. Né? Ela mantém ali os seus valores, enfim. Mas é sempre bom a gente ter ali uma rede que nos dê um suporte, né? Ela usa o poder dela para o bem, né? Exatamente. Exatamente, vai usar esse poder de uma forma muito construtiva. E agora, uma coisa sempre muito importante da gente frisar é a questão da autenticidade. Na comunicação não violenta, a autenticidade ela é extremamente importante. Não dá para fingir que é empático. Né? Não dá para fingir que você está disponibilizando a sua escuta para o outro. Ou é ou não é. Porque quando você finge, na verdade, o outro percebe. Então, a gente precisa ser genuíno naquilo que a gente está fazendo. Se eu não estou conseguindo me disponibilizar para você naquele momento, seja franco. Não consigo, não posso. Não tenho disponibilidade nesse momento. Porque quando você fala dessa forma, você deixa um espaço para uma possível conexão. Quando você finge, você quebra a confiança. E aí você quebra qualquer possibilidade de vir se conectar no futuro. Então, a autenticidade é algo fundamental. Sim. Carolina, estou agradecendo a resposta. Com certeza. E quantas vezes a gente não... a gente estava... Tem até uma amiga nossa, minha, né? O Cláudio disse aqui, quer conhecer uma pessoa de poder. É isso aí, Cláudio. A gente estava falando sobre a questão da necessidade, porque às vezes você dar a ciência para o outro, olha, não consigo te atender neste momento, porque estou ocupado, estou fechando um relatório, estou enviando um e-mail. Quantas vezes isso abre porta em gerar uma empatia do outro com você? Né? Quando eu chego para um gestor ou para o meu cônjuge, para o meu amigo e falo, olha, não vou conseguir te atender nesse momento porque eu estou fechando um relatório e eu preciso mandar esse e-mail com esse relatório. Eu estou dando ciência para a pessoa e eu posso gerar nela empatia. A pessoa pode pensar assim, cara, não, peraí, eu vou refletir melhor, daqui a pouco eu volto. Ou daqui a pouco, que horas você pode me responder, que horas você pode me ajudar? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Eu vou falar aqui algumas situações para a gente... 21h57 já? Eu sabia que eu estava no limite. Não deu uma situação nenhuma, né? Porque a situação é que vão despencar a gente daqui a 10 minutos. É isso aí. Ai, 21h58. Obrigada, Mari. Eu sou isso, né? Não tem jeito, ainda bem que vocês me conhecem. Bom, vou no desespero, né? Rodrigo, primeiro, né? Rodrigo, muito obrigada. Adorei te ter aqui nesse bate-bola. Te amo, viu? Obrigadão mesmo. Tá aqui, tá, meu amor? A Corina tá rindo de mim, né? Todo mundo. Obrigada, gente boa. Queria agradecer vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigada pela parceria, obrigada por estar com a gente. Obrigada por todas as demonstrações de afeto, vocês são maravilhosos. E é isso. Então, se vocês curtiram, falam aí. Nem sei o que a gente fala nisso em Instagram. Já me perdi toda, porque eu me Não, primeiro eu queria te agradecer, né, pela oportunidade, né, de a gente estar discutindo, debatendo. Eu acho que
Foi extremamente prazeroso beber dessa tua fonte de conhecimento, né? De ficar horas se deixar conversando, né? E te agradecer e vende seu jabá, fala do seu canal do YouTube, pessoal, segue ela no YouTube. Ai, gente, eu tenho YouTube agora. Tem canal, olha que loucura isso. Então, me assistam lá, Adriana Boneterre, vão na minha bio, tem curso de genograma, enfim, eu tô na área aí fazendo essas coisas e é bom demais estar aqui com vocês e de vez em quando vou aparecer aqui com live, convidando gente querida e competente como o Rodrigo. Com certeza, gente. Obrigado. Amo vocês. Obrigada aí pela presença, tá? Uma boa noite para todo mundo. Beijos. Beijo. Tchau.